Cara, não tem forma fácil de te falar isso, mas a Liberdade tá com os dias contados no Brasil. Tá oficialmente anunciado que em 2026 inicia o Drex aqui no nosso país, que é a moeda que permite um total controle do governo com relação à nossa vida financeira. E muita gente nem imagina o quão poderosa pode ser uma arma como essa. Geralmente, quem tá acompanhando mais o mercado de tecnologia, de criptomoedas, entende o poder por trás de uma CBDC e se preocupa muito quando combina esse poder com os interesses de um governo. Então, no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é a real ameaça que um Drex representa, quais são as narrativas que estão prestes a enganar muita gente. Você vai ver gente aí sendo manipulada aí na frente dos teus olhos, e o que você pode fazer para se antecipar, porque quem não tá se informando vai ser pego de surpresa, muito provavelmente numa hora que for tarde demais. Olha só, é assim que ele é apresentado para a população. Drex é a nova moeda digital do Brasil. Muita gente tá falando de o futuro do dinheiro, o Bitcoin do Brasil. Cara, meu Deus, o Bitcoin foi criado para um objetivo completamente oposto. O Bitcoin foi feito para combater exatamente o que um Drex veio fazer. Tem muita gente também que diz que é a economia digital no Brasil, enfim. Só que o mais triste é pensar que esse processo, ele não vai começar ano que vem. Ele já começou, a gente já tá no meio desse processo. E aí a gente precisa voltar alguns passos. No ano de 2020, a gente tava ali vivendo a pandemia, e até lá, não sei se você lembra, a gente ainda fazia transferências bancárias tipo DOC ou TED. Você chegou a utilizar DOC ou TED? Negócio, enfim, muito ruim de utilizar no dia a dia, né? A gente tinha que pagar taxa para fazer transferência para alguém. Mas aí veio o Pix, uma forma simples, digital ali, de você transferir rapidamente ali dinheiro para alguém. Então, se a gente estivesse num bar antigamente e todo mundo estivesse junto com amigos e a gente decidisse dividir uma conta, provavelmente a gente precisaria de dinheiro em espécie, porque ninguém ia querer pagar por um TED, por um DOC para fazer ali várias transferências ali de pouco dinheiro. Mas no momento que o Pix entrou na nossa vida, o dinheiro físico acabou caindo em desuso a cada dia. Então, pô, pensa aí, qual foi a última vez que você sacou dinheiro na vida, que você pegou de fato dinheiro em espécie na sua mão? Eu nem lembro da última vez que eu peguei. Isso, por um lado, é muito bom, porque dá essa praticidade do dinheiro digital ali que você pode utilizar, mas por outro, ele vai acostumando a população, adestrando a população a não utilizar aquele dinheiro que não é controlável pelo governo, que não é verificável, rastreável pelo governo. Então, antigamente, se você decidisse, por exemplo, usar dinheiro em espécie para comprar alguma coisa que o governo eventualmente não concorda, ele não tinha muito o que fazer. Você pode comprar alguma coisa na farmácia, você pode fazer uma doação para alguém que eventualmente o governo não concorda, você pode ter um comportamento financeiro baseado nos teus objetivos. Só que a partir do momento que esse controle individual vai sendo perdido e o dinheiro se torna cada vez mais rastreável, o governo ganha uma série de ferramentas que, mesmo que ele não use inicialmente, as ferramentas estão lá, as armas estão lá, e na hora que ele precisar, ele pode utilizar. O Drex nada mais é do que uma CBDC, certo? Que é uma Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital de um banco central. A tecnologia por trás dela é a mesma do Bitcoin, que é a blockchain. Então, hoje em dia, quando você faz uma transferência em Bitcoin ou qualquer criptomoeda que tem ali a blockchain, você consegue ver uma espécie de livro-razão que mostra de qual carteira saiu o dinheiro e para qual carteira foi aquele dinheiro, certo? E agora, com uma CBDC rodando, a gente teria algo muito parecido, só que com todas as informações centralizadas para o Banco Central. Mas aí você deve estar se perguntando qual é a diferença do Pix pro Drex. O Pix, ele é um meio de pagamento, certo? Já o Drex, ele é uma moeda programável. Ele pode ter contratos inteligentes. Contratos inteligentes, inclusive, é um negócio que inicialmente é super interessante, cara. É a possibilidade de você fazer o teu dinheiro ele se comportar de uma forma programada. Então, por exemplo, ele elimina o chamado risco de contraparte, que é assim, quando você vai num cartório, você vai comprar um carro no cartório, por exemplo. Aí você tem toda aquela burocracia ali de fazer a transferência do veículo só depois que você recebe o pagamento, porque você tá correndo um risco de contraparte, né? Você pode mandar o dinheiro pra pessoa e o cara não transferir o carro pra você. Já quando você tem um contrato inteligente, isso pode ficar programado, inclusive. Então, a pessoa só recebe a titularidade do carro a partir do momento que ela fizer a transferência do dinheiro. E aí a própria rede libera para os dois lados as partes equivalentes. Então o Drex ele dá um poder de controle muito maior para um banco central, de para onde vai o dinheiro, como o dinheiro está sendo gastado, por quem está sendo gastado, quem está comprando, quem está vendendo, quando que essa pessoa deve receber, o que ela deve receber em troca. E aí beleza, o Pix foi lançado e foi uma explosão de sucesso. Hoje, 3 anos depois do seu lançamento, já tem 150 milhões
milhões de pessoas ativas no sistema do Pix. Então foi uma adoção muito bem sucedida, inclusive utilizada como bandeira eleitoral. E aí, de 2021 para 2022, o Banco Central anunciou que a nossa base monetária, ou seja, o dinheiro em circulação na nossa economia, basicamente se resume a 5% apenas de dinheiro físico. Em espécie, olha só, 95% do dinheiro que a gente tem já é dinheiro digital na prática. Inclusive, quando eu faço o vídeo falando sobre criptomoeda, Bitcoin, muitas vezes os caras comentam assim, pô, mas eu não acredito em moeda digital, eu só acredito em moeda que eu posso ver. Aí o cara tá usando Pix no dia a dia. Eu não lembro qual foi a última vez que eu saquei dinheiro, você lembra? Você tem dinheiro em espécie aí sempre quando você tá utilizando? Até que a gente chega em 2023, quando teve esse anúncio do Drex, juntamente com a parceria com 16 instituições financeiras, que aí vai de Itaú, Bradesco, Nubank, Santander, Banco do Brasil. E aí, se por um lado a gente tem todas as vantagens, como o Drex, como eu falei, reduzir o risco de contraparte, por exemplo, aos poucos a intervenção que o governo pode ter com o nosso dinheiro vai ficando cada vez maior. Provavelmente iniciando de forma que você aplauda, que você acha legal. Então, por exemplo, foi divulgado que o pessoal que era beneficiário do Bolsa Família estava gastando dinheiro com o Tigrinho. Então você consegue, com uma tecnologia como essa, impedir. Não, cara, você tá recebendo aqui dinheiro de auxílio, você não pode gastar com Tigrinho. Então você que é pagador de imposto pensa, realmente, não quero ficar pagando imposto caro pro cara ficar gastando no Tigrinho. É uma aplicação que a gente concorda, certo? O problema é, essa mesma ferramenta pode ser utilizada para vários outros objetivos. Então hoje, o cara não quer que alguém use para gastar no Tigrinho. Amanhã, sei lá, um governo fundamentalista fala que não quer que as pessoas consumam muito álcool, por exemplo, vai fazer um trabalho, por exemplo, para eliminar o discurso de ódio. E aí eles vão falar que determinadas pessoas não podem de forma alguma receber dinheiro de doação ou apoio para a campanha. Na prática, eles conseguem calar quem discorda, e não precisa nem fazer isso através de censura, proibindo a pessoa de falar, mas simplesmente ir diminuindo os incentivos para essa pessoa estar fazendo parte do mesmo sistema econômico que a gente. Então, por exemplo, a gente está enfrentando um momento no Brasil de juros muito alto, e quando o juros está muito alto, as pessoas acabam tendo muitos incentivos para economizar essa grana e não consumir, não gastar. E isso faz com que a economia como um todo fique muito pouco desaquecida. E o governante em questão, muitas vezes ele é pressionado por isso. Então ele precisa ainda hoje trabalhar com questão de incentivos econômicos, para que cada indivíduo tome a decisão com o seu dinheiro, do tipo, eu quero gastar o meu dinheiro. Não, eu quero pegar o meu dinheiro, quero emprestar para botar para render juros. Agora, se a gente tá falando de um governo que tá pensando, a gente precisa estimular a atividade econômica para aumentar os empregos no nosso país, esse governo pode colocar prazo de validade para dinheiro, por exemplo. Com esse tipo de tecnologia, isso é tecnologicamente possível. Então, você pode gastar, mas você tem 1 ano para gastar essa grana aqui, por exemplo. E aí ele força você a fazer esse tipo de consumo e acelerar a atividade econômica de uma forma completamente artificial. Outro uso bastante preocupante é se a gente pensa exatamente como acontece na China, por exemplo, que a população ela tem um dinheiro que ela só pode gastar nos lugares onde o governo está permitindo que ela gaste. Então, para tudo, por exemplo, não sei se você sabe, mas um chinês ele não tem a permissão de simplesmente mudar de uma cidade para outra. Ele está morando em um lugar e ele quer morar em Shenzhen, por exemplo, ele não tem essa liberdade de simplesmente ir quando ele quiser, porque o governo controla exatamente aonde ele quer que a população mais inteligente esteja, onde a população que é mais agrícola esteja, que tenha menor escolaridade esteja. Então, para conseguir fazer esse tipo de controle, uma das coisas que eles fazem é justamente o fato de que se uma pessoa tá num ambiente que não é a residência oficial dela, o governo começa a identificar, por que ela tá gastando fora da cidade dela? E aí, se começa a gastar um pouco mais, simplesmente o cara corta e fala, não, só pode gastar agora de volta lá no teu ambiente oficial, que o governo permitiu você estar. E aí, perceba que nesse vídeo, eu tô te alertando com relação ao teu poder de escolha sobre as tuas coisas. Vai ter gente, inclusive, que vai falar que a China acerta quando faz esse tipo de política. E aqui eu não tô entrando em análise política de forma alguma, eu tô falando, você está perdendo sua liberdade, na prática é isso. Outra coisa também é a facilidade de que governos autoritários tenham para excluir pessoas de qualquer tipo de concorrência, de qualquer tipo de ameaça àquele governo autoritário. Então hoje, por exemplo, supostamente um juiz quiser bloquear as contas de alguém que é a favor de uma oposição, e enfim, esse juiz talvez não goste, supostamente falando, ele precisa ainda bater na porta dos bancos para fazer um processo muito mais burocrático. Agora, quando a gente tá falando de uma moeda que é controlada pelo Banco Central diretamente e tá ali sob controle do governo, simplesmente você consegue tirar o dinheiro dessa pessoa, bloquear. O cara atrasou imposto. Não, beleza, então você não pode gastar porque você tá com o imposto atrasado, por exemplo. Mas aí você deve se perguntar, se essa tecnologia é mundial,
mundial, isso está acontecendo no mundo inteiro? O que está rolando? Os Estados Unidos, eles estavam caminhando em sentido a ter uma CBDC, mas aí com o Trump lá, ele já proibiu qualquer tipo de iniciativa como essa. Na verdade, ele está abrindo as portas para o Bitcoin e, inclusive, assinou agora para as stablecoins, que são as moedas lastreadas no dólar. Mas é uma moeda que tem lastro no dólar, é uma stablecoin que chama. Não é uma moeda de controle próprio do dólar. Então, tipo assim, o cara quer bloquear os dólares digitais da população, ou colocar um prazo, ou colocar ali um raio de distância. Hoje não é essa tecnologia que permite isso, e as empresas que emitem esses dólares não são do governo, é uma empresa privada. Então existe uma diferença aqui nesses dois casos. Já a China não. A China, ela tem de fato a sua CBDC, já faz um tempo inclusive, e ela sim tem esse controle completo de como seus cidadãos estão consumindo os frutos do seu trabalho, né? Como que estão gastando o seu dinheiro. E aí lá eles já fizeram testes, como fazer isso integrado ao sistema de crédito social. Então, dependendo do teu comportamento, o quanto que o governo gosta ou não de você, teu dinheiro passa a se comportar de uma forma diferente. A gente teve também a questão de prazos de validade sendo testados. Foi um período curto, mas testaram, enfim, tipo, para ver até onde isso é possível de ser feito. Mas aí o que você mais vai ouvir é o pessoal falando: ah, mas isso é fake news, o governo não falou que vai fazer esse tipo de coisa. E aí é que tá, o governo não precisa falar esse tipo de coisa. Ele primeiro precisa fazer com que a população utilize moeda digital no dia a dia como se fosse mais comum, porque quando isso entra no hábito das pessoas, esse processo de transição, que hoje é o Pix, já faz parte da nossa vida, muito difícil viver no Brasil sem o Pix, simplesmente agora virou o Drex. E aí na prática, nas nossas transações do dia a dia, a gente vai sentir que nada mudou. Esse Drex que foi anunciado pro ano que vem, ele representa uma fase beta dessa tecnologia aqui pra gente. Então inicialmente os caras falaram que não vai ter nem blockchain, por exemplo, e que a utilização principal desse Drex vai ser como um mecanismo de garantia para operações de crédito. Inclusive, isso cada vez mais vai ajudar a cair em desuso a questão dos cartórios, o que é uma ótima notícia, ninguém gosta de ir para cartório. Então entenda que, por um lado, novos benefícios vão ser percebidos pela população no curto prazo. Só que do outro lado, pensa na população chinesa, que se ela simplesmente decidir que ela não quer mais ter esse tipo de controle em cima dos seus gastos, uma vez que o governo não tem nada a ver com o dinheiro que você ganhou. Você ganhou porque você prestou um serviço para alguém, você gerou valor para outra pessoa. Se um chinês decidir que hoje esse nível de intervenção estatal no seu dinheiro é demais, esse chinês não tem nada a fazer com relação a isso. A gente ainda tem. Hoje, se você recebe uma multa, você recebe um boleto te pedindo para pagar aquele dinheiro. A partir do momento que o teu dinheiro é 100% controlado, você pisou fora da faixa de pedestres, por exemplo, e foi reconhecido por uma câmera, teu dinheiro já é descontado na hora. Você levou uma multa de trânsito, teu dinheiro é descontado na hora. Você fez um comportamento que o governo entende como socialmente não aceitável, na hora teu dinheiro já é descontado de você. Ou, dependendo, congelado completamente. Então a gente não tá falando das utilizações imediatas que ele pode fazer contra você, porque você pensa que, por ser um cidadão que respeita as leis, você tá imune desse tipo de coisa. Mas lembre-se que governos mudam o tempo inteiro. E quanto mais um governo é inadimplente com as suas contas, mais desorganizado financeiramente, mais existe uma insatisfação popular geral, mais aquele governo é pressionado. E quando o governo é pressionado, é que ele tende a apertar o botão do desespero, o botão das medidas drásticas, aquelas medidas que ninguém espera que um dia seria possível de alguém cometer. Hoje, você já não tem, por exemplo, permissão para ter dólar na sua conta no Brasil, por exemplo. Se você recebe dinheiro de fora, você precisa converter aquela grana para reais, e aí você vai pagar um dinheiro pro governo, que é o IOF. E aí, se você quiser depois mandar de novo para fora, para uma conta digital, alguma coisa desse tipo, vai comprar dólar de novo, porque você entende que é uma moeda que você tenha mais confiança, que é uma moeda que se provou no tempo, que dá para acreditar mais do que o real brasileiro, você paga de novo o IOF, 2 vezes, porque o Brasil te obriga a esse tipo de coisa. Então, para se proteger, a gente não pode contar que o governo não vai fazer isso, porque a gente já está numa escala gradual, esse processo já começou. No momento que você está assistindo esse vídeo, ainda é uma situação evitável, mas em algum momento pode ser que não seja. E a minha recomendação não é que você simplesmente se desespere e aí jogue todo o teu capital para fora do Brasil, pegue a tua empresa, saia do Brasil, às vezes você tem uma operação importante aqui, ganha teu dinheiro aqui. Não é esse nível de desespero que eu quero que você tenha. Mas eu quero que você entenda o que tá acontecendo pra sair com uma estratégia. Eu, por exemplo, tenho empresas no Brasil,
tenho mais de um CNPJ aqui no Brasil, tenho mais de uma fonte de faturamento vindo aqui do Brasil. Então, eu não tô pretendendo sair do Brasil imediatamente. Agora não é a hora para fazer esse tipo de coisa, pelo menos para mim. Mas pelo menos eu quero ter certeza que, à medida que as coisas escalem, existe uma parte preparada para me proteger. E como que eu faço isso? Eu tenho tanto uma conta fora do Brasil, que pode me ajudar ali a ter dólares fora do Brasil, né? Então eu tenho dólar, não vai ser o Drex, não vai ser o CBDC. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você ainda não tem dólar também. Ah, Igor, é uma publi? É uma publi, é uma parceria que eu tenho, é parte do meu trabalho aqui nesse canal também, é divulgar as empresas que eu acredito. Tô deixando aqui o link, eles estão te pagando, inclusive, um cashback, que pode ir de até $40 se você coloca o código Igor40. Confere aqui embaixo, vou deixar o link e o código para você utilizar se você quiser. Mas a outra forma também é quando você tem criptomoedas, como por exemplo o próprio Bitcoin. E à medida que os governos ganhem desconfiança um contra os outros, então a gente tem um bloco oriental querendo terminar com a hegemonia do dólar pelo mundo, fazer com que o dólar não seja a moeda principal do mundo, mas do outro lado também a gente tem o Donald Trump defendendo com unhas e dentes o dólar. O mundo tende a fazer transações em dólar muito mais fortemente hoje. Então não é um futuro próximo a gente entender que o dólar tá prestes a acabar. Não, longe disso. Isso aí geralmente é narrativa de militante mesmo. Se você for olhar o que estão nas reservas dos bancos centrais pelo mundo, quais são as moedas que são utilizadas como transação, como reflexo da confiança que os países têm em alguma moeda, essa moeda é sempre o dólar. E mudar essa confiança para uma moeda tipo o yuan chinês, que tem uma política monetária totalmente dentro de uma caixa preta, que o mundo não consegue interpretar, não é algo tão simples, não é algo que acontece no intervalo de poucos anos. Então, por mais que os Estados Unidos tenha diversos dos seus problemas, o dólar se tornou uma ferramenta que para muitas pessoas pode inclusive ser mais forte do que os próprios Estados Unidos, sabe? Mas ainda assim, é extremamente importante que parte do teu dinheiro esteja fora do alcance de qualquer governo. Então, eu entendo que à medida que governos do Oriente e Ocidente estão brigando porque não tem confiança na moeda um do outro, essas moedas que são descentralizadas, como o Bitcoin de fato, começam a aumentar, até a sua percepção de valor aumentada por esses governos. Isso já está acontecendo. Antes eram pessoas comuns comprando Bitcoin porque entendiam o valor. Depois empresas como a MicroStrategy, por exemplo, vários fundos de investimento, agora mais recentemente ETFs, que são tipo fundos listados em bolsa, comprando Bitcoin. Então grandes empresas começam a comprar Bitcoin e colocar na parte ali do seu tesouro. E agora a gente está vendo de fato países fazendo esse tipo de coisa. Então esse é um movimento que não dá nenhum sinal de estar recuando. Então parte do nosso dinheiro, entendendo que existe especialmente esse risco aqui no Brasil, é importante que esteja numa moeda totalmente fora do controle de qualquer governo, que seria você ter o seu Bitcoin. Caso você não tenha Bitcoin ou nenhuma criptomoeda ainda, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui, um link para você abrir uma conta numa corretora gratuita, certo? Que aí você consegue ter um desconto ali em todas as taxas que eventualmente você venha pagar na rede. É a corretora que eu utilizo e confio, que é a Binance. Ela é a maior do mundo, é utilizada por grandes empresas pelo mundo. Por mais que você talvez não conheça muito do mercado cripto, você provavelmente já tenha ouvido falar inclusive da Binance. Vou deixar aqui na descrição e também um vídeo mostrando um passo a passo caso você nunca tenha comprado criptomoedas na vida. Mas se você quer um nível a mais de segurança, é quando você compra a sua criptomoeda e você joga numa carteira própria. Se você quiser um vídeo só sobre isso, me deixa saber aqui nos comentários também. E aí, para encerrar, eu queria te perguntar, cara, diante desse cenário, entendendo que o Drex é um futuro próximo, é um futuro inevitável que está chegando de fato na nossa vida, o que você tem feito mesmo com o seu dinheiro? Você tem tomado alguma decisão com relação a isso? Porque tem muita gente que está prestes a ser pega de surpresa. Quando os sinais começarem a aparecer, primeiramente você vai ver todo mundo falando sobre o tal do dinheiro tecnológico. Mas depois, quando o governo realmente precisar exercer esse poder que ele adquiriu lá atrás, talvez seja tarde demais pra gente. Então eu espero que você utilize essa informação para tomar uma decisão que com certeza vai fazer diferença na sua vida, beleza? Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor como está funcionando o país que você vive, como que funciona a dinâmica do nosso dinheiro e o risco que a gente tá correndo, cara, se deu para aprender alguma coisa nova, não esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para receber mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto e até a próxima.